Se precisar mais um tempinho, como eu dei um tempo ao Rolf, também lhe dou um tempo para complementar na proporção devida, certo? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero inicialmente agradecer a vinda do Dr. Rolf para que ele pudesse nos prestar esses esclarecimentos. E, no entanto, antes de iniciar aqui as nossas indagações, eu queria dizer duas coisas. A referência dos dados que o Dr. Rolf traz começa na base de 1995, no início do governo anterior, ao apontar os dados. No entanto, ele apresenta os dados do atual governo na base de 2009, portanto, 7 anos depois do atual governo iniciar a sua gestão. O que, obviamente, do ponto de vista de impressão, parece um crescimento grande. No entanto, nós já assistimos muitos movimentos sociais ligados até, inclusive o MST, dizendo que o atual governo faz muito menos do que fez o governo do FHC, que tantos eles combateram. E a questão da paz no campo, os dados mais recentes apontam que as invasões, a violência no campo tem aumentado e não diminuído. Mas eu quero aqui, senhor presidente, passar as indagações que foram objeto desta nossa reunião. Primeiro, o gasto do INCRA com passagens diárias e hospedagens. E eu quero iniciar sobre esse ponto, porque o jornal Correio Brasiliense fez uma matéria de um gasto da ordem de 25 milhões de reais, e nós fomos checar os dados. Eles superam 50 milhões de reais, entre diárias e passagens aéreas. E depois de toda essa exposição do presidente do INCRA, como engenheiro agrônomo, como agricultor e membro dessa comissão, muitas vezes, presidente Heinz, quando a gente recebe aqui os representantes da agricultura familiar, os representantes das cooperativas, os representantes de entidades como a CNA, a OCB, e todos os segmentos da agricultura familiar, pequena, média, empresarial, eles trazem aqui os seus dados, mas apresentam as suas produções, as suas produtividades, os seus rendimentos de feijão, de milho, de arroz. E essa apresentação trouxe apenas os investimentos em casa, em infraestrutura, em apoio de vários milhões de reais, mas não trouxe a produção, a produtividade desses assentamentos. Isso nos chama atenção porque o gasto com as diárias e passagens e hospedagens do INCRA pulou de 2003 de um total de R$ 24.189.182, dados do CIAF, para R$ 59.111.000 em 2008. E até agora, dados do CIAF, 14 de novembro, portanto, último sábado, ele aponta, já em 2009, R$ 50.809.029. Ou seja, pelos levantamentos que a nossa assessoria fez, o INCRA gasta per capita, em relação ao seu número de funcionários, mais do que a quase totalidade de qualquer órgão governamental, inclusive dos ministérios de educação, saúde e assim por diante. Portanto, eu quero iniciar aqui o meu questionamento ao Dr. Rolf e faço as seguintes perguntas. Qual o número de assentamentos novos realizados pelo INCRA de 2003 até agora? Em que percentual cresceram até agora? E o crescimento se deu no mesmo índice das passagens aéreas gastas? Em que atividade do INCRA são gastas as diárias e as passagens? O INCRA paga passagens e diárias a colaboradores eventuais, que não sejam seus funcionários? Quais as finalidades? O jornal Folha de São Paulo publicou que o programa federal Terra Legal, que pretende regularizar cerca de 67.400.000 hectares,
da União na Amazônia já detectou tentativas de uso de laranjas, falta de estrutura e boicotes de agricultores e administradores locais. O que diz o relatório da Rede de Inteligência Fundiária, do projeto do próprio governo federal, o qual a Folha teve acesso? E no caso do outro ponto da nossa reunião, que diz respeito à ineficiência dos assentamentos rurais, de acordo com a pesquisa do IBOP, que o INCRA já manifestou contrariedade, e li uma matéria de que está sendo feito um levantamento pelo próprio INCRA para verificar qual é, de fato, a sua produtividade, e eu gostaria também de indagar em que pé que se encontra esse levantamento, para que nós possamos, posteriormente, compará-lo com os dados da pesquisa do IBOP. Mas, de acordo com esta pesquisa, 72,3% dos assentados dizem não produzir o suficiente para gerar renda familiar. E cerca dos 60% dos assentamentos, em tese, produtivos, apenas 27,7% produzem o necessário para o consumo da família. E 49% da renda dos assentados vem de atividades diversas à produção rural. O que nos chama a atenção é que a apresentação também do Dr. Rolf aponta que, nesse momento, segundo os dados que ele nos trouxe, o INCRA está atendendo 920.861 famílias assentadas da reforma agrária. E o crédito a essas famílias do ano passado, vamos pegar 2006, foi de 142 milhões, depois foi para 192 milhões e agora caiu para 179 milhões. Né? No entanto, o Dr. Rolf disse que está havendo usou um termo interessante, recurso na veia. Né? Agora, nos parece que esse recurso na veia não está sendo suficiente para que os assentamentos possam ser produtivos. E às vezes nós aqui, no parlamento, conversando com colegas de vários estados, que conhecem a realidade da agricultura brasileira, por vezes nos perguntamos se não seria talvez até mais adequado para o Estado brasileiro, tendo em vista a enorme ineficiência na gestão dos assentamentos e na capacidade de colocá-los para a sustentabilidade, até porque eu discordo que um assentamento seja uma rede de informação. O assentamento, na verdade, é um dos elos da cadeia de um setor produtivo e que, pelas suas características, tem que receber por parte do governo e do setor público uma atenção diferenciada para que ele possa sair da sua situação de assentamento para a sua situação de sustentabilidade, mais do que uma agricultura de subsistência, mas alguma coisa que permita a ele, a médio e longo prazo, ter renda suficiente para seu autossustento da sua família e que ele possa se viabilizar economicamente como um agricultor de qualquer parte do nosso país. Falando dessa ineficiência dos assentamentos, senhor presidente, já aqui caminhando para o encerramento das minhas indagações, eu faço a seguinte pergunta. A pesquisa do IBOP mostrou que cerca de 56% dos assentados não possui o suficiente para gerar sua própria renda. O INCRA está prestando assistência à produção desses assentados? Quais são os programas do governo para a melhoria de renda desses assentados? E, por fim, tendo em vista de que as informações dos jornais nos trazem de que pessoas ligadas à direção do Movimento Sem Terra estariam sendo contratadas pelo governo, eu gostaria de consultar o senhor Rolf, como presidente do INCRA, se ele tem conhecimento sobre a razão que a direção do MST insiste em se manter na clandestinidade. E hoje, já é de conhecimento
que um ex-membro do MST está alojado, ou estaria alojado, no 4º andar do Palácio do Planalto, que agora está em reforma, deve estar lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, que se chama senhor Neuri Luiz Mantovani, atuando como assessor especial da subchefia de assuntos parlamentares da Presidência da República. Eu gostaria de saber se o senhor tem essas informações, se pode confirmá-las ou não, e agradecer mais uma vez ao presidente pela tolerância do nosso tempo, e me reservo, depois das perguntas, em sendo necessário, poder fazer as minhas réplicas, se possível.